É comum a gente procurar convergências entre esses modelos. Ou seja, onde há convergência, opa, então isso é um dado preocupante. E, nesse caso, a gente usou dois modelos climáticos globais, um de origem japonesa e um de origem britânica, dos mais usados nas projeções do IPCC. E por que os dois? Porque os dois, num conjunto de modelos, eram os que davam os resultados ou mais otimistas, que era o japonês, ou mais pessimistas, que era o britânico. Né? E fizemos projeção para temperatura, para precipitação com correção de viés, uma série de tratamentos para esses resultados, para nos dar um pouquinho mais de segurança. Resumindo, esse aqui é o cenário mais otimista que a gente encontrou para precipitação, chuva, tá? E esse aqui é o cenário mais pessimista. No cenário, vamos pegar aqui, é Brasil, tá? Não está dando para ver direitinho, tá? Mas aqui é a região sul. Na região sul, a gente tem uma coloração um pouco mais azul. Onde está mais azul é porque tende a chover mais do que a média. Ou seja, no futuro, isso aqui é projeção para 2040. Em 2040, a tendência é que haja precipitação maior do que o que chove, mais do que chove hoje, em média, anual. E aqui para o resto do Brasil, a gente tem uma parte mais esbranquiçada, que é o que a Thelma falou. Isso aí, a tendência de precipitação é se manter o mesmo padrão para essas áreas esbranquiçadas. E para toda essa área onde tem manchas vermelhas, róseas e avermelhadas, há uma tendência de redução de chuva. Ou seja, para a maior parte do Brasil haveria uma tendência de redução de chuva. Nesse caso, da ordem média de 15%. Pensem numa redução de chuva de 15%. É redução de água para beber, é redução de água para gerar energia, é redução de água para agricultura, em 15%. Tá? Pois bem, esse cenário mais pessimista, aqui quase todo o país estaria aí em vermelho até um amarelão. A gente tem médias da ordem de 25% a 35% de redução de precipitação. Veja, são modelos diferentes que apontam resultados diferentes. Eles convergem, nesse caso, em uma coisa: deve haver uma redução, né? Há uma previsão de redução de precipitação. Um fala em 15%, outro fala em 35%. O que eu faço? Não sei. Não sei. A sociedade tem que dizer. Esse dado aqui é um dado bem recente. Tá? É o que a gente chama de anomalia de precipitação. O que é anomalia? É o quanto isso fugiu da média histórica. Quanto isso superou ou foi abaixo da chuva de média histórica de 30 anos. Os últimos 30 anos de... A curva em preto, né, é a média histórica. E o dado em vermelho é o quanto a gente está abaixo da média histórica para esse ano, para 2018, na nossa região. Esse ano está sendo um ano atípico de chuvas de verão. Pior do que o ano de 2013, que foi o ano que se antepôs à seca crítica de 2014. Tá? Bom, então guardem isso é contexto. Mas um contexto, a Thelma já citou, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já é prescrição, já é, olha, a gente precisa trabalhar com o desenvolvimento sustentável. Saímos da época de dizer conceito, agora a gente precisa partir para a ação. E se estabeleceu aí essas 17 áreas sobre as quais existem várias metas para uma sociedade mais sustentável. O 11 diz respeito diretamente a cidades e sustentabilidade. Porém, todos eles, se a gente for analisar, todos eles, absolutamente todos eles, têm algum tipo de protagonismo possível em nível municipal. E talvez o nível municipal seja o maior protagonista para todos eles. Os governantes e a sociedade, para cobrar os governantes, precisam entender isso. É muito comum ouvir que não, isso aqui é coisa da União, isso é coisa do governo federal, não é comigo. Tá? Isso é coisa do Estado, do governo estadual, não é comigo.
Se nós não lançarmos mão desse protagonismo, nós não chegamos lá. Bom, e alguns fatos. Eu vou lançar alguns fatos aqui, inclusive alguns históricos, para ver como é que o município lida com essa questão ambiental, sustentabilidade, mudança climática, enfim. Isso aqui é extratos aí sobre o rio Tamanduateí, em São Paulo, e o que foi sendo feito ao longo do tempo, né? Por uma série de conjunturas. Então, primeiro começou-se a represar, fazer represamento de várzeas naturais, onde existiam fartura de peixes, campo de piratininga, havia dessedentação, as pessoas lavavam roupa, era um uso constante do rio Tamanduateí. Aí começou a haver valas de desvio visando retificações de trecho. Para que retificações de trecho? No primeiro momento, para habitar determinadas áreas. Tá? Só que isso começou a gerar inundação. Claro, se eu retifico um trecho de rio, aumenta a velocidade com que essa água chega. Tá? Aí ela chega mais rápido, chega num ponto, extravasa e gera inundação. E aí foi uma sequência. Está gerando inundação aqui? Então retifica o trecho de baixo. Gerou inundação lá? Retifica o outro trecho. E por fim, essa é uma imagem do rio Tamanduateí em 1910 e um século. 2010 é um canal de esgoto totalmente retificado. Tá? Então foi isso que São Paulo fez com o Tamanduateí. Aí eu faço uma brincadeira com vocês. Quem conhece os rios da sua cidade? Quem conhece os rios de São José? Vamos começar então aqui, ó. Margem direita do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul todo mundo conhece, né? Tá. Vamos ver. Primeiro, margem direita de Montante para Jusante. Quem arrisca o primeiro? Montante é que está mais acima. Jusante é que está mais... Isso. Jacareí para cá. Vou dar uma dica lá. Ó. Isso, beleza. Próximo. Está na tela, está na tela. Eu não vou dar tempo para você não, velhinho. Ribeirão Vidoca, não tem que pensar. Tá? Senhorinha. Lava-pés. Alguém conhece o lava-pés? Conhece? Ou conhecia? Ribeirão Cambuí. Alambari. Paranangaba. Né? Paraíba do Sul, margem esquerda, Rio das Couves, Rio do Peixe, Buquira, Jaguari. Tá? Quantos, de fato, conhecem esses rios? Quantos vivenciam esses rios? Parte deles, inclusive, já estão enterrados. Tá? Pois bem, esse último, inclusive, protagoniza uma coisa interessante. O Rio Jaguari tem a represa do Jaguari, que é de onde se vai tirar a água para uma transposição para São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo. Já está tirando, né? Não, não está tirando ainda. Precisa de uma licença de operação para tirar. Essa licença de operação está suspensa, porque a Sabesp, que é a dona da obra, tinha uma condicionante ambiental que era de reflorestamento de APPs de áreas de preservação permanente na bacia do Adora, na bacia do Jaguari e adjacências. Tá? Puxa, é interessante, por quê? Porque isso aqui vai manter o caudal hídrico, que vai permitir com que eles tirem água. E a Sabesp está pedindo a retirada dessa condicionante. Então, fiquem atentos, porque esse tema vai vir à tona e eu acho que é importante a sociedade se mobilizar sobre isso. E quando eu falo da APP hídrica, essa imagem ainda que é distante, de 99, eu mesmo tirei, aqui é a represa do Jaguari, aqui é a represa do Atibainha. Vejam como está careca a represa do Jaguari. Tá? Isso faz com que haja um assoreamento mais acelerado, com que haja uma perda, inclusive, de lâmina hídrica. Tá? O do Atibainha não, muito mais conservado. É isso aqui que se queria, com aquela condicionante, para a represa do Jaguari. E que querem tirar. Bom, mais alguns fatos. Serviços ambientais prestados pela floresta. Tá? Há diversos. Esses são alguns, talvez os principais. Então, vai desde sequestro de carbono, vamos lá, questão climática, mudança climática, redução de temperatura,
regulação